Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido A6. Quero dar as boas-vindas e também pedindo a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, que também dê aí o seu joinha. Compartilhe, também faça o seu comentário. Seu comentário é muito bem-vindo aqui no canal. Agradeço já as últimas inscrições, algumas pessoas se inscreveram, já cresceu um pouco o canal. É isso aí. Estamos aqui, né, na luta. A luta continua, tá? Não podemos parar. Pessoal, primeiramente, antes de passar aqui uma notícia para vocês, tá? Que eu quero passar aqui uma notícia a respeito de um vereador lá no Rio Grande do Sul, né? Mas que a história desse vereador não é apenas ele, isso que a gente precisa entender. A cabeça de um vereador, né, como esse, lá do Rio Grande do Sul, é a cabeça de boa parte dos bolsonaristas, né? De muita gente desmiolada que se encontra, infelizmente, no nosso poder aqui no Brasil, né? Que tem algum cargo, né? Algum cargo importante, tá? Como político, por exemplo. Aí nós sabemos da quantidade por exemplo, de bolsonaristas, né? E o Rio Grande do Sul é o local, né? É o que o pessoal não gosta muito de usar esse termo, né? Um termo muito pesado, falar assim, o curral, né? É o curral da boiada, né? É um dos currais, né? Da boiada, que tem em Santa Catarina também. Porque também a gente tem que sempre compreender que não é todo mundo ali, né? Colocar todo mundo no mesmo balaio para dizer que são bolsonaristas, né? Mas eu quero passar aqui essa notícia desse vereador que está aí correndo nas redes sociais, né? O que esse vereador ele disse lá na Câmara, tá? E tem uma coisa, tem muita gente apoiando o vereador, tá? Eu digo assim, vereadores lá também, tá? Dessa mesma Câmara, que é a Câmara de Caxias do Sul. O que esse vereador, ele diz lá? Ele diz assim, que o peso das árvores, né, estão prejudicando, então, aí, tá? Estão causando os deslizamentos, ou seja, as árvores na cidade acabam prejudicando, né? Prejudicando no certo sentido. A gente dá para entender que não é apenas na cidade, porque ele está falando também de alguns morros, né? Que é onde aconteceram deslizamento, aquela coisa toda. Então ele culpa as árvores. Então qual que é a medida que esse vereador está propondo? Que retire então, né? Essas árvores, tá? Essas árvores que estão então aí causando todo esse transtorno, ajudando, né, fazendo com que então aconteça essas enchentes, por exemplo, pelas cidades, como tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. E aí então ele vai falar que é a mesma coisa nas encostas, nos morros, aquela coisa toda, então essas árvores vão causando esses prejuízos, esses problemas. Por isso ele está propondo um projeto para que seja então assim retiradas essas árvores, né? Ou seja, um desmatamento que a gente pode considerar aí, né? Aí ele diz também que até nas rodovias, né? Em alguns locais, que seja retirado pelo menos 5 metros, tanto de um lado quanto do outro, tá? Para que deixe livre ali, não aquela parte, porque senão vai causar, né? Então essas árvores aí tá causando problema, né? Então, gente, a gente vê uma situação como essa, vê um vereador, né, numa Câmara Municipal, né, por isso que eu falei para vocês, ele tem poder, né, ele tem o poder na mão de decisão, essa coisa toda. É claro que isso tudo vai em votação, é um projeto que vai ser criado, essa coisa toda. Mas eu fico assim, muito preocupado com a cabeça de muita gente que nós temos aqui no Brasil. E que um vereador como esse, para poder estar falando, né, expondo uma bobagem, uma coisa terrível como essa que ele está colocando aqui, né? É uma ignorância tremenda, uma pessoa fazer uma proposta como essa, tá? Aí essas coisas assim, vejam bem, nas nossas cabeças, né, nós que somos assim, pessoas mais pensantes, né,
pessoas mais cabeça, que enxergam um pouco melhor a realidade, essa coisa toda. Quando vocês veem assim, né, toda essa tragédia acontecendo no Rio Grande do Sul, tudo isso que estamos vendo, estamos assistindo todos os dias, o sofrimento desse povo, essa coisa toda, aí é claro que quem tem cabeça, quem pensa, quem tem inteligência, compreende muito bem, tem facilidade de entender que tudo isso está sendo causado por um problema climático, um problema da natureza, um problema assim que é uma resposta da natureza com aquilo que as ações humanas estão, então, causando, né, prejudicando a natureza em si. Desmatamento, queimadas, a quantidade de queimadas e desmatamento que já aconteceram, e assim por diante. Então, a questão do aquecimento global, as mudanças climáticas que estão acontecendo, e não estão acontecendo apenas no Brasil, mas estão acontecendo no mundo. E aí nós temos aí, né, os encontros, por exemplo, do clima, as COP que tem acontecido, né, um próximo que vai acontecer aqui no Brasil, quanto que já foi discutido, inclusive, por autoridades, né, mundiais, para poder conter, por exemplo, o chamado efeito estufa, para poder diminuir a poluição, diminuir, né, o gás carbônico, o CO2, né, diminuir uma série de coisas de problemas, por exemplo, que nós temos aí, e que esses problemas estão causando, então, essas mudanças climáticas no mundo. Aí a gente tem que sempre considerar as queimadas, o desmatamento, esse desmatamento que está acontecendo, por exemplo, na Amazônia, que precisa ser contido, né? Precisa ser contida esse desmatamento. Aí me aparece um vereador com essa cabeça, né? Aí você vê assim algumas medidas em alguns locais, por exemplo, que são tomados. Esses dias atrás eu assisti, inclusive, passou até no Fantástico, né? Alguns países onde tem tomado medidas exatamente o contrário que esse vereador está colocando aqui. De mais plantação de árvores na cidade, de mais vegetação, porque é a vegetação que vai conter, né? Eu acho que tem uma coisa que não é muito difícil da gente entender. Até quem mexe com terra, por exemplo, a erosão que é causada quando você não tem a vegetação naquele local. Será que é tão difícil compreender esse tipo de situação? Como é que esse vereador vem com essa balela, né? Com uma cabeça igual essa, sabe? Fazendo esse tipo de proposta, né? Aí você vê também assim bolsonaristas que alimentam esse negacionismo que já vem de muito tempo, né? O negacionismo climático, o negacionismo da ciência, do que a ciência diz. Então, essa gente é muito perigosa. É muito perigosa essa gente, inclusive, continuar no poder. As pessoas precisam tomar consciência, até no seu voto, sabe, de não eleger mais políticos como esses. Tá? Se nós queremos, inclusive, melhorar muita coisa no nosso planeta, uma coisa que nós precisamos fazer é mudar a nossa concepção, tá? E mudar o nosso voto. Pelo amor de Deus, né, gente? A quantidade desses caras desmiolados, por exemplo, que são eleitos, tá? Tão cheio deles, inclusive, na Câmara Federal, no Senado, cheio dessa gente toda desmiolada, sabe? Que não tá muito naquela linha, né, do Ricardo Salles, sabe? De passar a boiada. É nessa linha mesmo, de passar a boiada. Então, quer dizer, se nós continuarmos dessa maneira, nós não vamos conseguir mudar nada nesse mundo nosso. A coisa vai caminhar para o pior. Vai caminhar para o pior. E aí os ambientalistas, os ecologistas, né, o pessoal que cuida, inclusive, do clima, que estuda o clima, os cientistas climáticos, estão cansados de dizer que muitas coisas piores podem acontecer ainda aqui no Brasil. E outra, mudar de região, tá? Porque não vai ficar só no sul. Parece que agora, né, toda essa tragédia que aconteceu, foi só lá no sul, né? Isso aí foi uma coisa por acaso que aconteceu? Muito provavelmente não vai acontecer mais. Pelo contrário, a tendência é acontecer mais. Aí já ouvi, né, já vi comentários, inclusive de pessoas entendidas do assunto, de clima, inclusive até de relevo, né, das cidades, aquela coisa toda, do solo, né, falando que nós podemos ter em outros lugares, como por exemplo São Paulo pode ser uma dessas regiões,
São Paulo a gente sabe que tem muita coisa, algumas tragédias que já acontecem com as chuvas, né, torrenciais que acontecem lá em São Paulo, e também algumas regiões do Nordeste, como Salvador, como Recife, ou outras regiões do Nordeste que podem também acontecer esse tipo de tragédia. Então, Minas Gerais a gente sabe que também é um local, né, onde tem muitos morros também, tem muito outro local também que nós podemos ter esses problemas de tragédias gigantescas como essas que aconteceram no Rio Grande do Sul. E por que não aqui em Mato Grosso, né? Mato Grosso, a região que eu vivo, que a gente sabe muito bem, né? O quanto que vem, Mato Grosso ultimamente vem sofrendo, passando por diversos problemas climáticos aqui, né? Tem vez que passa também por esses problemas de muita chuva em alguns lugares, até de acontecer alagamentos, essa coisa toda. Em outros momentos é a seca. Então a gente fica muito aqui nesse caminho aqui, né? De às vezes seca, outra hora em algum momento chuva, aquela coisa toda, né? E a vegetação não suporta, não aguenta, né? As pessoas precisam de se dar conta, gente, dessas mudanças. Tem gente que não se dá conta, né, do que está acontecendo, sabe? Com a teimosia, com o egoísmo, com a ganância, né? Com essa ganância que o ser humano tem, quer continuar destruindo. Tá? Não quer enxergar, não quer abrir os olhos pelos problemas que estão acontecendo no nosso mundo. Quer continuar ainda e ainda propõe ainda, sabe? Mais destruição, mais desmatamento, sabe? A liberação de desmatamento, aquela coisa toda. E assim por diante. Então que um vídeo como esse, né, sirva-se muito de alerta, né? Por isso eu peço até que vocês compartilhem esse vídeo, tá? Para mais pessoas. E possamos assim formar uma corrente, gente, para a gente poder compreender toda essa situação que está acontecendo. Não é possível um negócio desse, né? Nós não podemos continuarmos dessa maneira, sabe? Elegendo pessoas assim, igual desse vereador. O nome do vereador que eu acabei não falando, mas é o Sandro Fantinel, que é do PL, que é o partido do Bolsonaro, tá? Que é o partido do Bolsonaro. Sandro Fantinel. Olha só para você ver a cabeça desse vereador. Por hoje é só. Grande abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus, tá? Amanhã, domingo, nós temos notícias de domingo.